Gênesis capítulo 6. Todos acharam? E aconteceu, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderás meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Versículo 8. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Até aqui, feche seus olhos. Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, essa é a historinha do bom velhinho, todos conhecem, Noé, né? Muitos gostam de algumas histórias bíblicas, Noé, José do Egito, tantas histórias bonitas a Bíblia tem, mas a história de Noé, ela não começa na arca, ela começa um pouco antes, porque antes de Deus resolver destruir a humanidade, aliás, dar um fim na humanidade, houve uma geração que buscou a Deus, mesmo depois do pecado de Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, levantou-se duas gerações, a de Caim e a de Abel. Caim mata Abel. 130 anos depois, Adão tem um novo filho com Eva, seu nome era Sete, que vem anos depois, e começa-se a invocar o nome do Senhor. É quando a Bíblia fala que começou-se a invocar o nome de Deus. É como se tivesse montado uma comunidade, uma igreja ali, já começaram a cultuar a Deus, né? Aquele início de humanidade, enquanto uma geração seguia um caminho oposto, a de Caim, seguia em direção a tudo que era contrário à vontade de Deus. Uma geração má, corrupta, uma geração sem Deus. A geração de Sete. Diz a história, diz livros antigos que eles procuraram montanhas altas e passaram a habitar nessas montanhas. Veja bem, durante 1000 anos, os semitas, eles foram fiéis, eles guardaram a comunhão que lá no Éden os seus pais tiveram. Eles mantiveram essa chama acesa. Como que eles conseguiram, será? A gente não sabe, mas o jardim do Éden continuou lá. Eles não tinham acesso. Deus colocou um anjo para rodear todo o jardim. Eles não tinham acesso, mas habitando em montanhas, dava para eles dar uma olhadinha, dá para eles bisbilhotar o que tinha lá dentro, o que era de tão extraordinário. E dessa forma, eles habitando em lugares altos, eles tinham uma visão do reino que o homem havia perdido. Aqueles que habitam em lugares altos costumam ter uma visão privilegiada do reino, costumam ter uma janelinha só para dar uma bisbilhotada naquilo que está por vir. Aqueles que habitam em lugares altos. E durante 1000 anos, diz a história que a vida daquela comunidade era louvar e adorar a Deus. Diz a história que os próprios anjos vinham fazer parte do momento de adoração, assim como acontecia no Éden. Mas a outra geração, ela foi crescendo, foi se fortificando,
veio Lameque, veio os filhos e veio Jubal. Jubal é conhecido como o pai da música. Quem é músico, olha o pai que nós herdamos, Jubal. E Jubal não era da linhagem boa, era da linhagem contrária. Diz a história que eles começaram a bater os batuques. E lá nas montanhas, a geração de Deus começou a ouvir o barulho, o som festivo do povo que habitava na selva. E começaram a se interessar, começaram a ser tocados por uma influência que vinha de fora. A arte musical conseguiu entrar lá onde eles habitavam, conseguiu atiçar a curiosidade deles, e um por um começou a descer. Desceram, se misturaram com os ímpios, tomaram para si mulheres da geração ímpia, e começou a acontecer aquilo que estamos vendo em nossos dias, a fusão da igreja com o mundo. Hoje, o Senhor falou que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, não seria? E até o pré-arrebatamento está igual ao pré-dilúvio, está igualzinho. Tudo começa com a fusão. Se você observar, a igreja hoje, claro que salva alguns pastores, alguns líderes, mas no geral a igreja está se perdendo, porque está criando alianças com o mundo em troca de benefícios. Muitos líderes querem quantidades, mas não querem a qualidade, e a igreja está se perdendo. E por fim, Deus olha para a terra, mas cadê o meu povo? Cadê aqueles que estavam mantendo vivo a chama, aqueles que ainda insistiam em ter comunhão comigo? Já não estavam lá. E a palavra do Senhor diz que só havia um. A palavra do Senhor diz que Deus, somente um homem, Noé, achou graça diante dos seus olhos. Um homem apenas. O interessante é que toda aquela geração estava numa direção, mas Noé unicamente estava na direção oposta. E diz o texto que Noé era um homem justo, perfeito e agradava a Deus. E diz o texto que Noé andava com Deus. Um dos textos mais lindos que eu acho da Bíblia. Noé andava com Deus. Deus procura pessoas dispostas a andar com Ele. Poderia ter sido qualquer um daquela geração. Qualquer um poderia ter sido. Mas preferiram os prazeres momentâneos que a geração ímpia estava lhes oferecendo. Restou apenas um homem. Que seja você o único, o último, mas que você esteja na direção contrária. Que você possa ser um daqueles que lá na frente vão dizer: esse andava com Deus. Como é que eu faço para andar com Deus? Tem uma sequência. A sequência começa, primeiramente, ele era justo. Começa primeiramente sendo justo na sua geração, com o seu próximo, no teu serviço, na sua casa. Seja justo. Depois, seja perfeito. Além de ser justo, temos que ser perfeito. Mas se você for justo, você já está meio caminho andado. Daí, para você ser perfeito, o caminho já é mais fácil. E se você chegar à perfeição, para se tornar amigo de Deus, é mais fácil ainda. Porque você já está no processo. Mas não tem como você andar com Deus, não tem como ser amigo de Deus, se você não for justo, se você não for perfeito. Se você não resolver a tua vida com o seu próximo, não tem como andar com Deus. Veja bem que primeiramente o Senhor determina o fim da humanidade. O Senhor está indignado com aquela situação. Ninguém mais quer saber de Deus, ninguém mais se importa com o Criador. Vou destruir, ele determina, serão 120 anos daqui em diante. Antes de Deus anunciar
para Noé o que ele iria fazer, já determinou 120 anos. Aqui eu vejo que Deus tem um plano supremo, em primeiro lugar, que é o que ele vai fazer. Ele determinou: eu vou dar um fim nessa geração. Quando ele determina que ele vai fazer isso, nada mais irá impedi-lo. Depois ele tem um que eu chamo de um subplano. Por que sub? Porque Deus tem um problema. É que naquela geração tem um homem justo. Então, para que ele execute o seu projeto, o seu plano, ele tem que criar um subprojeto por causa de um homem que é justo lá, por causa de um homem que anda com Deus. Então, o seu subprojeto é pensando em apenas uma pessoa. Deus faria tudo o que fosse possível se você fosse o único justo nesse mundo. O Senhor morreria unicamente por você se você fosse o único justo que iria se salvar. O único homem chamou a atenção de Deus, e Deus cria um projeto por causa de um único homem. E nesse projeto ele chama Noé, construa uma arca, porque daqui 120 anos eu vou trazer um dilúvio sobre essa geração. Então, daqui em diante eu te dou 120 anos, construa a arca. Esse é o seu projeto para que você passe ileso, para que você não seja condenado junto com essa geração. O subprojeto dizia respeito ao homem, dizia respeito à salvação do ser humano. Sabe, os planos de Deus vão se cumprir. O arrebatamento, independente se a igreja estiver corrompida ou não, vai acontecer. O subprojeto é para que você seja salvo, porque você está debaixo de um projeto que já está determinado. Mas nesse subprojeto está nas suas mãos. O Senhor pegou e deu na mão de Noé. Está aqui, o modelo que você tem que construir a arca. Você tem tempo, hein? 120 anos. Vai ser difícil? Vai. Eu não sei, naquela época não tinha empreiteiras, não tinha maquinários, não tinha motosserra. Como ele cortou as árvores, eu não sei. Mas Deus deu o projeto nas mãos dele. E deu tempo. Então, o projeto está feito. Está nas suas mãos. Ande com Deus. É só você cumprir a palavra, é só você obedecer os mandamentos, que você estará cumprindo o projeto que Deus tem para salvar a sua vida. Que você estará cumprindo aquilo que o Senhor pediu para você. Sabe, a graça, ela é de graça, concorda? Não é bem assim. A graça é um favor imerecido de Deus, mas para você andar com Cristo tem um preço. Existe um preço, renúncia, porque as pessoas querem andar com Cristo, mas querem aproveitar o mundo, e não vai funcionar. A graça, a porta está aberta, a oportunidade, mas tem coisas que tem que sair da sua vida. Tem gente que quer herdar o reino de Deus, mas não quer abandonar a prostituição, não quer se tornar uma pessoa justa, não quer abandonar os vícios, os pecados. Por isso que a graça tem um preço, sim. Jesus falou quando estava na cruz: está consumado, ou seja, a minha parte está feita, o meu preço eu paguei. Agora cabe ao homem fazer a sua parte, que é mais fácil. Ou você estaria disposto a carregar a sua cruz? O que é mais fácil, a tua parte ou a de Deus? E quando o Senhor diz a Noé: construa uma arca, aqui Deus para de falar com Noé. Deus só vai voltar a falar com Noé 120 anos depois. A palavra não diz que Noé construiu a arca em 120 anos. A palavra do Senhor diz que 120 anos foi o limite que Deus determinou para Noé. Noé poderia ter falhado? Ele poderia não ter cumprido? Claro que poderia. Será que Deus confiava 100% em Noé? Depois de Lúcifer, os anjos, Adão, Eva. Aliás, a própria palavra fala: maldito homem que confia no homem. Era Noé, mas Adão não tinha pecados. E Lúcifer lá no céu? E aí?
o plano de Deus, os projetos de Deus iriam se cumprir, independente se Noé cumprisse a sua parte ou não. Deus tinha um plano B, caso Noé falhasse. O plano B de Deus tinha um nome: Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Enquanto Noé está construindo, Deus recolhe todos os homens justos da geração semita. Todos, ficaram só 2. E diz a história que os 2 andavam de bairro em bairro, cidade, povoado, apregoando o juízo de Deus. Noé e Matusalém. O plano B de Deus, caso Noé falhasse, obviamente que era Matusalém. Tanto que Deus só vai recolher Matusalém no ano que a arca ficar pronta. Deus espera a arca ficar pronta. Quando o anjo leva lá a última planilha, né, dizendo que a arca está pronta, aí Deus fala: Matusalém, pode vir. Eu não sei quantos anos ele levou para construir aquele barco, mas ele terminou a construção faltando 7 dias para o dilúvio. Então, ou ele brincou com a sorte, ou ele era bem calculista. Faltando 7 dias, a arca estava pronta. E tem um detalhe nessa arca, que após o término da arca, havia um último detalhe a ser feito. Esse era o último de todos. Era passar betume por lado de fora e pelo lado de dentro. Betume era óleo, era piche, petróleo. Petróleo, para quem não sabe, ele está debaixo da terra, dos mares aí há milhões de anos. Era para impermeabilizar o barco, porque o barco protegia quem estava dentro do que estava fora, mas não impedia o que estava fora de entrar lá dentro, porque se o barco não fosse permeabilizado, a água iria passar pelos feixes, pela junta das madeiras, iria encharcar toda aquela madeira, iria fazer o barco ficar pesado, e acabou o plano. Nem Noé iria se salvar. Quando eu comecei a pensar sobre a importância de impermeabilizar aquela arca, que era a salvação de Noé, eu entendo que a arca nos coloca uma divisa entre nós e o mundo, entre nós e a corrupção lá fora, entre a igreja e a geração que está sendo perdida. Só que o Senhor tem uma preocupação: a influência do mundo entrando dentro da igreja. Foi dessa forma que a influência subiu na montanha através das músicas mundanas e fez a geração santa descer da presença de Deus. Sem aquele barco ser impermeabilizado, a água iria entrar, iria naufragar. Nós estamos dentro de um projeto, fazemos parte de uma igreja, do evangelho, mas temos que tomar o cuidado de permeabilizar a nossa vida espiritual. Como? O óleo fala sobre a presença do Espírito, que a presença do Espírito, ela é um repelente natural para a água. Se você passar óleo no lugar e tacar água, não vai misturar. Se você pegar um copo como esse e colocar a metade de água, metade de óleo, incrivelmente não vão se misturar. Sabe por quê? Quem é santo realmente, quem é de Deus, quem está num propósito, não se mistura com o mundo. Não adianta esse negócio de evangelho progressista, evangelho que tudo pode, tudo aceitável. Isso é mentira do diabo. Isso faz parte da última geração, onde as pessoas, diz a palavra, que a própria igreja iria se corromper. Se você realmente está com a tua visão no reino, quer passar a eternidade do lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, Davi, até Caifás vai estar lá. Espertos, verdade. Até aqueles que você acha que estão no inferno foram espertos.
Caifás, 3 anos depois da morte de Jesus, procura o Sinédrio e chega lá com suas vestes sacerdotais e entrega: crucificamos o Messias. Se você estudar a Bíblia, quem dá procedimento à geração dos sacerdotes não é a linhagem de Caifás, é a linhagem de Anás, os filhos de Anás. E diz a história que ele se arrependeu, procurou os apóstolos e teve uma conversão fantástica. Aquele que foi o carrasco da crucificação de Jesus, porque até aqueles que são improváveis vão estar lá, e você quer ficar de fora? Até Nabucodonosor, eu acredito que vai estar lá. Estude o finalzinho da vida dele, um dos homens mais perversos da história. E o Senhor fala para Moisés, para Noé: entra você e a tua família na arca. Faltava 7 dias, a arca estava pronta, faltava 7 dias, agora vinha a parte difícil. Veja bem, imagina você ficar 7 dias trancado dentro de um carro. Aquela arca não tinha ar-condicionado, não tinha ventilação, tinha só lá no fundo, lá em cima, uma pequena janelinha que dava acesso ao céu, só isso que era ventilação. Aí Deus fala: entra, você e toda essa bicharada. Mas faltava 7 dias ainda. Por quê? Porque daquele momento em diante já não era seguro ficar fora da arca. Imagina se Cã, um dos filhos de Noé, vai passear por aí e é atacado por um bicho e não consegue voltar. Essas idas e vindas nossas da igreja, do evangelho, hoje eu estou firme, amanhã eu não estou. Vai que numa dessas você não consegue voltar. Vai que numa dessas você acorda e liga a televisão e está lá: milhões de pessoas desapareceram. Tem até um vídeo na internet, sabe aqueles irmãos endiabrados? Ele pregou uma peça, mas uma peça perfeita. Estava ali sua irmã, sua mãe, ele conseguiu fazer uma chamada da Globo, plim, plim. Na chamada dizia que milhões de pessoas haviam desaparecido. As duas entraram em pânico. E é assim que a igreja, os religiosos que acham que estão agradando a Deus, vão ficar quando ouvirem essa notícia. Ninguém quis entrar na arca, mas quando viram a chuva cair, todos quiseram entrar, mas não tinha mais como. Aquela porta aberta durante 7 dias dizia 2 coisas. Primeiro, quem estava dentro poderia sair. Você quer sair, a porta está aberta. E quem estava fora poderia entrar. O Senhor não disse para Noé: faça uma arca para salvar a humanidade, porque a humanidade já não ouvia Deus, a humanidade já não queria saber de Deus. E Noé só recebeu a revelação da arca porque ele ouvia a Deus. Então, a porta está aberta ainda hoje, como esteve aberta lá. Nós estamos vivendo um período pré-diluviano, pré-volta de Cristo. A partir de 1945, quando Israel novamente foi decretado uma nação, uma nação novamente, quando Israel volta a ser nação, o relógio de Deus estava travado, aí ele destravou. Daquele ano em diante, qualquer dia, qualquer ano, Jesus poderia ter voltado. Antes não poderia, porque tinha uma profecia que quando a videira voltasse a dar fruto, Israel, é porque o tempo estaria próximo. E olha que passaram 70 anos, aqui foram 7, 70, vai que de repente não tem algo a ver, né? 7 é um número que Deus gosta muito de usá-lo. Quem sabe nós não estamos aí às portas do arrebatamento. A porta estava aberta, e o Senhor deu uma ordem: fique aí dentro. Sabe, não era fácil ficar dentro daquela arca. Imagina
o mormaço, a quentura, os bichos, né? E aqueles bichos tem muito a ver com as nossas emoções. Cada bicho ali dentro parece que é uma emoção nossa querendo fazer você sair. Você se incomoda, não, você está sentindo a brisa da porta que está aberta. Você está sentindo a brisa que está te convidando para sair. Parece que tudo é tão chato aqui dentro, né? Nossa, é muitas normas, é leis, tem que obedecer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Estava lá 8 pessoas dentro daquele barco. Lá fora todo mundo se perguntava, ele é louco? A porta ficou aberta por um determinado tempo, até que cumpriu-se os 120 anos. Aí veio o anjo e fechou a porta. Aí quando começou a cair chuva sobre toda a terra, aquelas pessoas que outrora adoravam a Deus, a geração semita, né? Todos, no geral, se recorreram para a arca. Diz a história que 700.000 pessoas rodearam a arca, batiam na porta, batiam na madeira, gritavam: Noé, tenha misericórdia de nós. Mas Noé não podia fazer mais nada. Sabe, vai chegar um tempo que ninguém mais vai poder fazer mais nada por você. Não existirá mais pregadores, a Bíblia será confiscada. Então é bom a gente garantir, né, da gente ir na primeira viagem, porque a gente sabe que mesmo depois da volta de Cristo, na tribulação, vai haver sim pessoas que vão aceitar Jesus, que vão se salvar durante esse período. Mas pelo sim, pelo não, vai na primeira, né? Não corra o risco não, porque depois a palavra do Senhor diz que as pessoas vão ter. Hoje você vai a Jesus pela graça, mas naquele período as pessoas serão pegas e terão que morrer por causa do nome de Cristo. A palavra do Senhor diz que serão dias tão terríveis que, se não fossem abreviados, não iriam sobrar uma única pessoa na terra. Os cristãos que estiverem aqui naquele período, diz a palavra que não vão poder comprar, não vão poder vender, aqueles que não tiverem a marca da besta, e terão que dar a sua vida por Cristo. Então, pelo sim, pelo não, entre na arca, não queira passar por tudo isso. E também você não sabe o dia de amanhã, se você vai estar vivo amanhã ou não. Às vezes Jesus pode voltar para você ainda hoje, amanhã. Às vezes a nossa geração não vai nem ser a do arrebatamento, pode ser que não aconteça, mas eu duvido que vai passar dos nossos filhos. Dificilmente, pelo andar da carruagem, não há de passar da geração seguinte. Da nossa talvez passe, mas passando ou não, um dia o Senhor volta para você. E aí? Noé andava com Deus. Deus tinha um projeto, vou dar um fim na humanidade. Só que tinha um homem lá. Noé andava com Deus. Tem um povo aqui ainda que está impedindo a ação de Deus. Um povo que anda com Deus, um povo que adora a Deus, um povo que está esperando por Deus. E a porta está aberta. Você que está no meio, não entrou ainda, não tomou a decisão de entrar. Hoje o Senhor te trouxe aqui. Hoje o Senhor está dizendo: a porta ainda está aberta. Noé pregou para todo mundo. Noé, junto com Matusalém, pregaram. Ninguém deu ouvidos, ninguém quis entrar, até o dia que a porta fechou. Naquele dia, todo mundo vai querer entrar, todo mundo vai querer uma segunda chance, que não lhe será dada. Eu postei um vídeo esse dia na internet sobre a eternidade. Uma pessoa comentou lá: eu desisti. Aí eu fiquei vendo aquela resposta, eu desisti.
Tem muita gente assim, desistindo. É a tua opção. É a porta aberta para quem quiser sair. Jesus falou para os apóstolos: ó, se vocês quiserem ir junto com eles, pode também. O Senhor não te obriga a ficar. A graça é uma porta aberta, mas quem tem que entrar é você. Então hoje é um dia especial na sua vida. Aqueles que estão indecisos ainda, aqueles que ou uma hora está dentro, outra hora está fora. Para aqueles que não entraram, aqueles que estão dentro, certifique-se de que a sua vida está betumada com a presença de Deus, para que nada penetre o seu coração e a sua mente. Aqueles que ora está dentro, ora está fora, certifique-se de você ficar ali dentro, custe o que custar, ainda que seja opressor, ainda que seja quente, ainda que não seja o melhor lugar para você estar, mas daqui 7 dias, acredite, o melhor lugar para se estar no mundo inteiro, onde qualquer um queria estar, desde os ricos, os milionários, os famosos daquela época, todos dariam tudo que tinha para ter um lugarzinho naquele barco, todos. Mas naquele instante, somente 8 pessoas estavam no lugar mais privilegiado do mundo daquele tempo. Hoje pode ser, né, meio que opressor talvez, esse negócio de seguir a Jesus, mas vai chegar um dia que vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando Paulo ele é arrebatado, ele volta, ele fala o seguinte: Paulo, eu ouvi coisas lá que não tem como contar para vocês, não há como descrever o que eu ouvi lá. Quando João é arrebatado para receber a revelação do Apocalipse, ele olha para aquilo, ele vê o Senhor ressurreto, ele cai como morto. 70 anos de vida é o que nós temos aqui. Alguns chegam a 80. Nós que já somos meia idade, 50 anos, nenhum de nós aqui vai estar aqui. Nós que já estamos em idade aí, né, na metade do caminho, 50 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Na sua casa vai ter alguém morando nela, seu carro vai ser sucata, tudo que você conquistou, você vai ser no máximo uma fotografia na gaveta de algum neto teu, no máximo. Toda a eternidade está nas suas mãos, mas após os 7 palmos depois da morte, tem uma eternidade, e você pode escolher hoje, se você quer passar essa eternidade na glória, com Jesus, aquele que deu a vida por você, para te resgatar, para te impedir de ir para o inferno, ou você pode não tomar essa decisão. Não tomar a decisão, já é tomar a decisão de ir para o lado oposto, porque só há 2 caminhos, diz a palavra, o céu ou o inferno. Não tomar a decisão já é uma decisão tomada, você já escolheu o que você quer. Amém? A palavra, ela é um pouco séria, é um pouco, né? Mas Jesus pregava assim. Jesus não fazia pregações motivacionais. Não tem lugar para coaches na Bíblia. Nenhum dos apóstolos eram coaches. Os grandes pregadores do passado não brincavam em pregar o Evangelho. Quando eles pregavam, John Wesley, Charles Finney, Moody, em várias ocasiões as pessoas não iam para casa dormir. Tamanho era o temor que eles saíam dos cultos, temendo cair no inferno. Chega o dia que você tem que tomar uma decisão: ou você vai entrar na arca e vai permanecer, ou a tua vida daqui em diante será uma roleta russa. Feche seus olhos por um instante.